Olá, sejam bem-vindos ao programa Sociedade e Direito. Você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram e também no canal 14 da Multiplay, na TV Universitária. Nós gravamos aqui no estúdio Manuelito Eduardo Campos, do Centro Universitário da Grande Fortaleza. Bem, gente, hoje a gente tem a honra de ter convidado duas grandes advogadas, dentre elas a professora doutora Ana Vládia Feitosa, que é vice-presidente da OAB Seção Ceará. E também está com a gente para falar um pouco aí sobre direito de família, sobre as comissões da OAB, a doutora Ana Magalhães, também professora de Direito de Família. Doutora, sejam bem-vindas, é um prazer. Obrigada, Primeiro de tudo, eu sei da correria do tempo de todas vocês, como tudo, né, como tudo na vida da mulher, mãe de família, esposa, profissional, representante da OAB na classe, e estão aqui com a gente, né, nesse precioso tempo. Doutora Ana Vládia, muito obrigado, doutora Ana Magalhães. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, a gente é que agradece, né? Certeza. Eu agradeço também a oportunidade de estar de volta a essa casa, que me acolheu durante tantos anos e que está guardada aqui no meu coração. Verdade. Muito bom voltar aqui. É verdade, a gente foi companheiro desde o início aqui da formação do Centro Universitário. Bem, vamos logo começando, Vlad, com a história de ser vice-presidente da OAB, dessa representatividade feminina, né, Ana, que está tendo a OAB agora. Eu entendo que não seja uma representatividade somente de números, mas uma representatividade real. A gente queria saber um pouco como é que isso acontece nos bastidores, porque às vezes o próprio operador do direito não conhece como é que funciona a OAB. Então, a palavra é de vocês. De fato, é uma honra para mim estar à frente da vice-presidência. A bandeira agora, né, é essa, fala-se muito na representatividade feminina, em todos os espaços, né, de poder, e com a ordem não poderia ser diferente. Então, é muito importante que a gente viabilize essa participação das mulheres, né, das advogadas, não só para preencher cota, mas que essa participação ela se dê de forma efetiva. Essa gestão ela prima muito por isso, primou muito na campanha, a gente fez um trabalho todo em cima dessa pauta e a gente vem tentando manter os nossos compromissos na nossa gestão. Eu participo da comissão da Mulher Advogada, estive recentemente agora em Brasília e consegui, junto com outras colegas, participar da Comissão Nacional da Mulher Advogada, o que para mim também é uma grande conquista. E a ideia é que eu consiga mais e mais ampliar essa participação de todas as colegas nos mais variados locais, nos mais variados espaços, para que a gente possa realmente efetivar mesmo, colocar na prática essa participação feminina, né? É importante isso tudo, né, Ana? Porque há pouco tempo a gente viu aí no noticiário que alguns partidos políticos estavam preenchendo cota apenas com um aspecto formal, como a Vládia colocou. Apenas números ali para poder dizer, preenchemos a cota. Apenas pro forma, né? Isso nada mais é do que o contrário do que se prega. Mas é o que me parece, na posse agora dos presidentes de comissão ou de comissões e vice-presidente também de comissão, o maior número de mulheres envolvidas diretamente, não é isso? Com certeza. A Ana é um exemplo, né, disso, né? A gente nunca teve, primeiro, tanta gente, tantos colegas buscando se inscrever nas comissões. Isso foi, assim, um feito histórico dessa nossa gestão, que muito nos alegra, porque é um trabalho voluntário, mas a gente fica muito otimista em saber que tanta gente quer participar e a gente tomou como decisão colocar nas diretorias das comissões e principalmente na presidência, nas vice-presidências, mulheres, né? Então, a primeira posse das comissões ela foi marcada por mulheres na presidência e a gente está tentando conduzir os trabalhos dessa forma. E a Ana, ao lado da Olívia, né, da Olívia Pinto, que preside a Comissão de Direito de Família da OAB Ceará, foram exemplos dessa nossa ação afirmativa.
Perfeito. Exatamente. E Ana, como é o trabalho? Como é que está sendo lá esses primeiros 90 dias dessa gestão? Como é que está sendo, o que é que encabeçou aí a Comissão de Direito de Família? Bem, na nossa comissão nós temos, ela é formada em sua grande maioria por mulheres. Nós temos 2 colegas advogados que estão com a gente como membro da comissão, um deles na diretoria, né? Mas a grande parte realmente é formada por mulheres. Nós já tivemos 2 reuniões ordinárias, fora as reuniões das diretorias, para traçarmos projetos para a comissão, né? Nós pensamos e começamos a efetivar alguns projetos, dentre eles um projeto de mídias sociais para divulgar os trabalhos que a comissão tem feito, divulgar para o grande público, né, para os colegas advogados, para as colegas advogadas, o trabalho que a comissão tem feito e chamar também para quem quiser participar, porque um outro projeto seria de atendimento ao público, junto em uma ação conjunta com a OAB e com a Defensoria. É algo que nós ainda estamos moldando esse projeto, mas haverá esse momento, sim, de atendimento ao público. E os colegas advogados, quer sejam membros da comissão ou não, eles vão ser convidados a participar e a participarem do projeto ou do atendimento. Perfeito. Puxando um pouco aqui agora para o lado de direito de família. Ele é bem complexo, porque ele não envolve, ao que me parece, apenas o aspecto técnico, né, disso. Não. Sim, não. Não é? Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o que é que envolve. Óbvio, a gente está aqui discutindo também o lado da representatividade feminina na OAB, o lado da representatividade feminina no direito de família, que me parece que ainda é o lado mais frágil nessa relação. Seja como mãe, seja como esposa, seja como filha. Se eu estiver errado ou não, me contextualiza só para a gente ter uma noção, para quem não é do ramo, né, do direito de família, por gentileza. Sim. No nosso escritório, a realidade dos nossos atendimentos, qual é? Nós atendemos, em sua grande maioria, mulheres. Diria 99% mulheres. Não foi algo orgânico, né? Sim. Não houve assim um marketing, Não houve um foco para direcionamento, né? Não. Foi uma tendência natural, até porque acho que é uma questão de identificação, de empatia. As mulheres nos procuram com suas demandas familiaristas. E essas demandas, óbvio, elas trazem um grande peso, um grande dor para essa mulher, por isso daí não envolver só a parte jurídica, porque, como você mesmo falou, elas são mães, então aquele sofrimento envolve seus filhos, envolve geralmente um término de um relacionamento que ou ela queria ou muitas vezes não queria, ou foi pega de surpresa e ela se viu obrigada a ter que lidar com aquela demanda, ter que reorganizar sua casa, sua estrutura familiar, ter que reorganizar a rotina dos seus filhos, né, para adequar à nova realidade. Então, realmente, essas questões, principalmente vinculadas aos filhos, recaem mais, sim, para a mulher, como você falou. E eu acho que acrescentando também, quando você fala assim, a mulher ainda é o lado mais vulnerável, né? É lógico que a gente nunca pode generalizar, a gente tem que ter cuidado, né, com essas generalizações. Mas eu acho que, assim, num contexto como o nosso, em que a gente tem muita experiência, porque lidamos, né, diuturnamente com essa área do direito, né? Nós atuamos, né, especificamente com o direito de família, direito de sucessões, e com um público muito específico, que é naturalmente público feminino, porque assim se organizou, né, o nosso público. A cultura do nosso Estado ainda é uma cultura muito machista. Sim. Então, realmente acaba que, em sua maioria, as situações de ruptura, de união estável, de casamento, em que há um contexto em que há filhos menores, realmente essa carga maior, ela recai, em sua maioria, sobre as mulheres. Ainda é um cenário que nós verificamos muito. Queira ou não queira, dentro dos direitos aí, direito tributário, direito empresarial, direito do consumidor, o direito de família ele envolve uma carga bastante considerável do aspecto emocional e psicológico. Sim. Sem dúvida. Como é que vocês lidam com isso? E o tempo, né, para isso também. Como é que vocês lidam com isso no escritório? A gente fala que a pessoa que atua na área de família, ela tem que ter um quê de psicólogo também, Tem né? que ter. Porque, por exemplo, a consulta da gente é uma consulta que é sempre uma consulta que se estende, né? Mas porque você tem sempre uma parte daquela consulta em que você vai ouvir toda uma história, toda uma catarse, né, que seu cliente vai fazer, ainda que você vá objetivando para aspectos jurídicos, mas você não pode deixar de escutar todo um contexto de vida daquele seu cliente, né, daquela sua cliente,
porque você precisa criar até um vínculo com ele e aquilo faz parte do contexto de um atendimento de um advogado de direito de família. Esse vínculo de confiança. Com certeza, Com certeza. Que é inerente a qualquer relação, né, de profissional, do direito, mais especificamente, já que a gente está falando aqui da relação cliente-advogado, mas eu diria que para o advogado de família, isso é mais delicado ainda, porque você está lidando com questões de foro íntimo, né? Sim. Questões muito delicadas. Então, isso ainda se faz mais latente. Então, o advogado que não se identificar com esse lado da prestação de serviço, então, realmente, ele não vai ter vocação para atuar na área. Precisa realmente ser vocacionado e precisa lidar com esse lado emocional. Que não tem como desvincular. Não tem como. São mulheres que vêm em situação de violência, quer seja física, muitas vezes, em sua grande maioria, psicológica. Patrimonial, né, patrimonial. Ana? Mulheres que demoram para se identificarem dentro desse contexto, que vão se identificando ao longo do processo ou ao longo das tratativas e das consultas. Nós já tivemos casos de clientes que nós passamos 1 ano conversando até que se realmente efetivasse um contrato ou um processo, enfim, até que ela se percebesse dentro da condição que ela estava para tomar uma decisão, tomar uma atitude. Então, realmente, como a Vládia falou, tem que se identificar com esse lado do atendimento, porque não são questões jurídicas apenas. Então, aquele conceito que a gente muito ouve falar aí nas mídias e na televisão sobre o empoderamento feminino, nesse caso, que vocês estão dando um exemplo abstrato, ele realmente se efetiva ou deve se efetivar. Sim, a gente trabalha muito isso, com certeza. Porque se você não tem esse apoio psicológico para você decidir, fazer um contrato, fechar uma causa, sair de uma situação, dentro da psicologia eles chamam mais ou menos fechar gestalt, fechar gestalt. Eu não sou psicólogo, mas... agora sim, sempre é bom ressaltar assim, que a gente fala, que a gente brinca que tem um quê de psicólogo, mas sempre deixando claro que cada um atua na sua área, nas suas respectivas áreas de competência, a gente não quer invadir áreas de conhecimento, inclusive, que não são nossas. Quando a gente fala que tem um quê de psicólogo, é porque é inerente ao atendimento do advogado de família lidar com questões emocionais, que transcendem o técnico jurídico. Mas óbvio que a gente aqui não pretende avançar em áreas que não são as nossas. Isso é preciso ter muito cuidado, né? Mas sim, a gente trabalha com a questão do empoderamento feminino, a gente trabalha com áreas também emocionais, não tem como a Ana ponderou aqui, não tem como desvincular. Mas é importante que se faça também essa pontuação aqui. Tanto é que para essas clientes, a gente inclusive indica, olha, você já tem um acompanhamento com uma psicóloga, qual é o tipo de acompanhamento que você está fazendo? Ou psiquiátrico, às vezes, também, né? Caso, isso, porque a gente sempre deixa claro que, embora a gente tenha paciência para atender, para ouvir, para trabalhar, como a Vládia falou, com empoderamento feminino, a gente sempre deixa claro que o nosso objetivo ali é o que ela quer do ponto de vista jurídico. É o que ela pode conseguir dentro daquela demanda jurídica. Atingir os objetivos da cliente dentro da nossa área de expertise, atuação, né? Isso, que é o jurídico. Fazendo uma junção aí de tudo, né? Do empoderamento feminino, do direito de família, das comissões, da comissão da mulher, não é isso? A mulher advogada, de família também. Nós somos membros. Qual é o grande problema? Imagina se eu ou qualquer aluno agora que está se formando, uma aluna, que decida, não, eu quero ir para o direito de família. Vamos começar do mal para o bem. Qual é o problema que a gente vai encontrar nesse campo para quem vai atuar efetivamente? Ou junto ao Poder Judiciário, junto à estrutura. Se a gente tivesse que apontar 1 ou 2 problemas, gargalos, pronto. Né? É isso. É o prazo do processo, é o tempo, enfim. Eu acho que vamos falar um pouquinho, né, Ana? Eu falo Ana falou, porque são muitos, né? Inclusive, a Comissão de Direito de Família, da qual sou membro também, né? Eu, como coordenadora das comissões, eu também tenho essa possibilidade de participar e fiz a escolha dentre várias, né, muito interessantes, com linhas de atuações significativas, não só junto à classe, né, mas junto a toda a sociedade, mas meu coração bate mais forte mesmo por direito de família. E essa é mais uma função da vice-presidente também, né, do cargo de vice-presidente, acompanhar todas as comissões. Mas você sabe, Hamilton, que estando recentemente em Brasília, conversando com outras vices, e somos maioria, né, somos maioria,
salvo engano, 19 dos 27, nem todo estado, regimentalmente, tem essa função. Essa previsão. Exatamente. Algumas, inclusive, avocaram para si, mas nem todas têm. Mas o Ceará, ele tem regimentalmente essa previsão, dentre as atribuições da vice-presidência, coordenar as comissões. E aí eu faço parte da de família, né, e da mulher advogada. E a Comissão de Família, a Ana pode explicar melhor, está já organizando um projeto para fazer uma reunião aberta, né, junto com advogados familiaristas, para justamente tratar dos gargalos da atuação, né, nessa área que passa por problemas que todos passam, mas que também passam por problemas que são peculiares a essa área. Eu acho que assim, o tempo do processo, eu acho que não é privilégio de quem atua nessa área. Não. O judiciário como um todo, lógico que a gente também tem que ter muito cuidado com generalizações aqui, mas eu acho que o judiciário como um todo, principalmente o do nosso estado, né, ele apresenta um lapso temporal de tramitação muito extenso e eu acho que isso se torna mais sensível quando você está lidando com um direito que envolve menor, que envolve, às vezes, idosos. Questão de alimentos. De alimentos, né? Sim. Enfim, com todas essas questões inerentes ao direito de família, ou, por exemplo, uma curatela que você está lidando com pessoas, né, com algum tipo de deficiência. Vulneráveis, né? Enfim, a gente não quer mais nem falar a palavra incapaz, né? Porque o Estatuto da Deficiência afastou essa ideia da incapacidade, mas, enfim... então, eu acho que isso aí é um gargalo. Eu acho que a demora também, né, Ana? A Ana lida muito com o processo de adoção dos estudos sociais exatamente. E psicológicos também é outro gargalo que a gente enfrenta. Nas alienações parentais também, que esses estudos são fundamentais, essa demora também, né, prejudica muitas vezes um processo. Isso demanda uma equipe multifuncional, né? Exatamente. Multiprofissional, né? Sim. Assistente social, psicólogo, e essas idas e vindas de pareceres é que talvez leve um tempo. Eu junto tudo isso porque penso eu que a maioria dos jovens eu tiro por algumas comissões, por exemplo, direito tributário, que eu fico mais acompanhando, que é a minha área e tudo, eu vejo pessoas jovens entrando nas comissões com sangue no olho, que efetivamente as comissões trabalham, né? E são elas que trabalham tanto em prol do advogado como em prol da sociedade. A gente já tratou sobre isso, inclusive na OAB, né, em alguns debates. E para que não desistam por causa dessas dificuldades, que é inerente a todo mundo, né? Então, a gente tem a dificuldade do tempo, a dificuldade desses pareceres que envolve multidisciplinariedade, né? E o que mais? O que é que a gente pode enfrentar que pode, junto com a comissão e a OAB, diminuir ou pelo menos amenizar um pouco dessa dificuldade? A gente tem dificuldades em atendimentos nas varas, né? A gente tem enfrentado uma situação que tem sido corriqueira de audiências marcadas de 15 em 15 minutos. Audiências que, por exemplo, eu e a Vlad já participamos de uma situação cuja audiência estava marcada para 2 horas, ela foi começar 6 horas da tarde. Com o fórum já fechando, o ar-condicionado. Perdemos testemunhas, porque elas não podiam esperar, né? A audiência acabou tendo que ser remarcada por conta disso, mas perdemos a tarde inteira com as partes, numa situação já de estresse, né? Porque as ações de família, elas envolvem o estresse, elas passam a tarde ali inteira naquele calor do fórum, que é outra coisa também. E tendo que estar ali naquele espaço, com a outra parte, claro. Porque as testemunhas para pessoa jurídica, né, você que atua nessa área empresarial, tributária e tudo, é diferente a forma como se lida com o processo. Mas quando você tem ali, né, 2 divorciandos, né, ou 2 pais que estão disputando a guarda de um filho, você manter, você manter essas pessoas, né, no mesmo ambiente durante um longo período de tempo e naquele ambiente do fórum tenso e tudo, não muito agradável, né, porque aquele calor, aquele local insalubre. Então, assim, isso tudo aflora todo aquele nervosismo deles. Então, a gente tem enfrentado pautas em que se marcam audiências de 15 em 15 minutos, há varas, inclusive, em que se marca a audiência a partir de 14 horas, então você não sabe, qualquer hora é hora, então você fica à mercê do juízo. E se você atrasar, já viu. Já viu, aí né? Enfim, então assim, é muito delicada essa situação, né? Ou seja, é importante a gente trazer isso também para o nosso aluno, telespectador, que muitas vezes está saindo com toda a teoria, mas na prática vai enfrentar essas dificuldades, mas não é isso que eu pensei. A gente não quer que ninguém desista, mas quer que saiba que está todo mundo no mesmo barco. E para enfrentar isso junto, tem a OAB. Com certeza. Então, Ana, o que é que a comissão já começou a desenhar?
quais são os primeiros debates para que a gente consiga ir superando aos poucos isso? Um dos projetos da comissão é justamente fazer um levantamento dessas dificuldades que são enfrentadas pelos nossos colegas advogados. Né? Nós temos uma coordenadoria desse projeto, que está com a colega Kelviane, que é a defensora pública. Os nossos colegas defensores também enfrentam diversas dificuldades. Então, o primeiro passo é fazer um levantamento de quais são essas dificuldades. Nós vamos fazer uma audiência pública, né, que vai ser marcado para ouvir, nesse primeiro momento, ouvir os colegas advogados. O primeiro momento seria uma espécie Isso, de reunião aberta mesmo da comissão, para depois a gente ter condição, né, de fazer a audiência pública com Ministério Público, Defensoria, magistrados, né? É interessante que a sociedade como um todo, e os colegas advogados não vejam que a advocacia está contra o Poder Judiciário, a advocacia está contra. Na verdade, são poderes ou instituições, melhor dizendo, que devem atuar juntos para uma sociedade justa. Né? Inclusive, Hamilton, os próprios funcionários da vara, eles enfrentam enormes dificuldades atuando dentro dessa prática da que a gente está falando aqui, como é que se diz, das audiências de 15 em 15 minutos. Porque colegas advogados ficam estressados, vão lá, perdem a cabeça, descontam neles, eles entendeu? Estão ali na linha de frente. Claro. Eles estão na linha de frente, também você vê o constrangimento deles, eles não têm uma resposta, por que é assim, que horas vai ser, como é que vai ser, realmente isso também resvala nos próprios funcionários da vara. E, às vezes, até no próprio juiz, que a gente já fez audiência, que o juiz teve que sair porque ele tinha um compromisso. E acabou que ele não conseguiu cumprir aquela própria agenda estabelecida pela vara. Então, todos se prejudicam. Não é algo do advogado contra o judiciário, muito pelo contrário. A ideia aqui é realmente buscar um manual de boas práticas para que haja uma harmonia e todos possam trabalhar e colaborar, né? O Ministério Público com juízes, com advogados, com funcionários. Para que todos tenhamos a melhor prestação da tutela, do serviço jurisdicional. A ideia é essa, né? A ideia é essa, Todos que participam do sistema de justiça, sejam juízes, promotores, defensores, advogados, servidores e o próprio jurisdicionado, né, que ele consiga obter a melhor prestação do serviço, né? Essa é a ideia. Voltando aqui um pouco, falando de toda a dificuldade, será que ainda, veja, na condição, eu tendo quase certeza que isso acontece, mas eu coloco na condição do será, de toda essa dificuldade, a mulher ainda enfrenta dificuldades maiores do que os homens no dia a dia do fórum hoje em dia? Isso pegando gancho com a Comissão de Direito da Mulher Advogada, né? Eu acho que ainda são diferentes as questões que a mulher enfrenta, principalmente na questão das prerrogativas, sabe, Hamilton, do que os colegas advogados, né? Então, há realmente questões pertinentes só à mulher que nós enfrentamos e que não dizem respeito ao universo dos colegas, que é particular. Que ainda assim isso acontece, sim. Né? Principalmente volta no Nordeste, no Ceará, aí era isso que eu ia puxar. Né? Volta a dizer, principalmente por conta de uma cultura machista ainda, né? Então, ainda há realmente questões que a gente precisa trabalhar melhor. É bem verdade que algumas, talvez, colegas nem se deem conta, como a Ana pontuou, porque muitas vezes algumas delas não se percebem sendo objetos submetidas a questões, né, de violação de prerrogativa, de desrespeito, porque não estão suficientemente empoderadas, muitas vezes porque são novas, né, não só em questão de idade, mas até em tempo de profissão, mas sim, são questões diferentes, sim. E é um problema cultural que toda cultura demora para se resolver isso, né? Se a OAB também não chega junto e agora está chegando, né? Eu acho que antes também já vinha. Isso é um processo evolutivo de ajuste da cultura. Por exemplo, a gente pensa que as questões ligadas à maternidade são questões que, né, próprias, né? Exatamente, as prioridades que a mulher tem que ter quando está gestando, quando está no período de amamentação. Então, realmente, essas questões, elas só dizem respeito à mulher e a gente tem que respeitar, a gente tem que fazer valer. Queira ou não queira, a gente está fazendo um programa que envolve, como o nome do programa de Sociedade e Direito, nada mais presente para a gente do que essas discussões ou debates ou
pontos que foram trazidos aqui pelas doutoras para que a gente possa refletir e, por que não, mudar. O tempo é um carrasco cruel, doutoras, e ele já nos foi. Então, a gente tem aí 30 segundos para as apresentações ou agradecimentos finais ou colocações finais da doutora Vlad. Muitíssimo obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. A câmera é sua. Esses 30 segundos finais, por gentileza. Bom, eu agradeço a você, Hamilton, o convite, agradeço aos telespectadores do Sociedade de Direito, e dizer que, assim, é sempre uma imensa satisfação vir conversar sobre temas que fazem parte do meu dia a dia, que, para mim, são, assim, de fácil abordagem, né? E ainda mais do lado aqui da minha sócia, da minha colega de comissão, enfim, da minha grande amiga. Doutora Ana, por gentileza, suas considerações finais. Hamilton, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, como a Vládia falou, né? Minha amiga, minha sócia, dividindo o que é o nosso dia a dia, né? Todo dia a gente lida com essas questões, as questões do escritório, as questões da mulher, as questões da comissão, e é um grande prazer estar aqui com você conversando sobre isso, né? E voltando aqui à casa, como eu falei no início, que mora no meu coração, que me recebeu durante tantos anos aqui como professora. Então, muito obrigada. É só chamar que a gente vem. Opa, vamos chamar de novo. Com E eu que certeza. agradeço aí a participação de vocês mais uma vez pelo tempo, essa correria toda, né? E agradeço também a você de casa que nos recebeu mais uma vez. Acompanhe a gente lá no YouTube, bota lá Centro Universitário Grande Fortaleza, também no Instagram você pode nos acompanhar, e no canal 14 da TV Universitária. A gente se encontra no próximo programa. Obrigado, até lá.